Olá pessoal, boa tarde, bom dia. Novamente estamos juntos, né, na disciplina Psicologia da Educação. E aí esse vídeo é só mesmo para a gente fazer uma pequena apresentação do que seja a disciplina e o que ela vai trazer então de contribuição para a nossa área da educação, no caso de vocês, dentro da pedagogia. Hoje a gente vai fazer rapidinho uma construção histórica da psicologia como ciência, para que a gente possa já direcionar a nossa primeira atividade na plataforma. Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre a psicologia em tempos remotos, né? O comportamento da mente humana sempre desperta o interesse e fascínio desde os tempos da Grécia Antiga, que aí a gente pode falar dos filósofos, né? Então quando a gente vai falar da questão da composição humana, do homem enquanto ser pensante, na verdade esses questionamentos vão surgir desde a Grécia Antiga. E aí a gente vai ter grandes representantes dentro da filosofia, como Sócrates, Platão, né? Aristóteles, que foi um grande também filósofo que traz essa questão da dimensão humana como um questionamento, né? Ou como uma análise. Quem é esse homem enquanto ser, né? E a gente vai perceber que isso, no decorrer da história da humanidade, ela vai evoluindo. No século XVI, o termo psicologia ele vai praticamente ser sugerido por Rudolfo Goclênio, né? Ele traz esse termo lá no século XVI, já trazendo essa possibilidade de uma análise dentro da ciência. Mas então, para você, o que significa psicologia, né? A origem etimológica da palavra psicologia, ela se assenta precisamente na noção da alma. Essa concepção, ela vai exatamente derivar desse primeiro momento da análise desse homem na Grécia Antiga. E aí a gente vai ver que psique, ela traduz a alma, mas logos razão. Então a alma, o espírito, era concebida como parte imaterial do ser humano, responsável pelos sentimentos, desejos, percepções. Então você vai percebendo que o homem, né, ou os primeiros filósofos, ou as pessoas, as pessoas que se interessavam em entender essa questão humana, já entendia essa questão do homem relacionado à alma, né? E ao mesmo tempo esse ser pensante. Só que a gente vai perceber que esses termos eles vão ser evoluídos conforme a evolução da história da humanidade, que nesse momento agora a gente está fazendo uma pequena prospecção rápida para vocês entender como é que a psicologia enquanto ciência ela começa a se firmar na história da humanidade, mas principalmente a partir do momento que vocês estiverem em contato com o material que vai estar disponível. Bem, depois da Grécia a gente vai ver a questão da psicologia no Império Romano, na Idade Média, mais ou menos lá pelo século V, né, 5 ao século XV, e a gente vai ver algumas características. Essas características vão estar relacionadas com o aparecimento e desenvolvimento do cristianismo, né, a psicologia relacionada com o conhecimento religioso, e a Igreja Católica monopolizava esse saber. Então o estudo ou a análise desse indivíduo enquanto um ser, né, social, pensante, começa então do Império Romano para a Idade Média a estar sendo relacionada com as questões dentro daquele contexto histórico que estava relacionada exatamente com o cristianismo. E os principais representantes que vão trazer um pouco dessa análise vai ser Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Logo depois vem o momento do Renascimento, e o momento do Renascimento na história da humanidade a gente já sabe que é exatamente um momento de uma crise ideológica que vai haver entre a sociedade naquele momento, né? A dispersão ou a separação desse indivíduo numa concepção do cristianismo para uma nova concepção de homem que estava nascendo a partir da ascensão da burguesia, de uma nova classe social ascendendo e dizendo que os princípios ideológicos da igreja não mais satisfazia, que outros viriam, né? E aí o Renascimento vai começar a exatamente estabelecer
né, os métodos e regras básicas para a construção do conhecimento científico, já que até a Idade Média a construção desse conhecimento estava baseada principalmente nas questões ideológicas da Igreja Católica, né? Deus era o centro de tudo, então o homem era determinado por aquilo que era predestinado a ele. Já no Renascimento, nós vamos perceber que lá pelo século XVI, XVII, principalmente com as grandes revoluções, que essa questão ela vai ser questionada. E aí vai nascer exatamente uma nova concepção da mente, né? Essa mente que raciocina, o homem da razão, que pensa. E é por isso que nesse momento vai lhe dar exatamente as primeiras construções desse conhecimento científico, representado principalmente por René Descartes, né? Em 1596 a 1650 na França, e a gente vai ver nitidamente a separação entre a mente e o corpo, afirmando que o homem possui substância material e uma pensante, e que o corpo desprovido do espírito é apenas uma máquina. Então ele começa a questionar exatamente esse homem pensante, o homem da razão, né, o homem que pode e deve questionar a sua identidade espiritual, mental, né? E aí, mais ou menos lá pelo século XIX, né, depois exatamente da Revolução Francesa, algumas revoluções, a quebra desse momento histórico para a nova evolução da humanidade que a gente vai conhecer como sociedade moderna, a gente vai ver que a origem da psicologia científica não tardaria a vir como ciência, porque as outras ciências estavam despontando também. A própria sociologia, né, a física, outras ciências que estavam ali para determinar uma nova formação de homem e, consequentemente a isso, uma nova questão também de mente, de homem, né, de corpo, quem é esse homem dentro desse novo contexto. E no século XIX, né, exatamente no processo de crescimento do capitalismo e do desenvolvimento das ciências, a psicologia ela também vai estar nesse processo de amadurecimento como ciência. A gente sabe que nesse momento há o positivismo, né, de Augusto Comte, que é uma referência extremamente importante para a gente colocar. Por quê? Porque é através de Augusto Comte, né, através da teoria dele, que vai ser criado, principalmente nesse momento da história, desse contexto, da história da humanidade, a questão do rigor científico. Ora, para se provar algo, precisaria todo um rigor metodológico. E aí a psicologia, nesse contexto, ela vai também surgir como uma ciência com uma grande necessidade de se ter também o rigor metodológico e ao mesmo tempo um objeto de estudo. Por isso que vai vir exatamente nesse contexto a origem dela como ciência. Aí o que a gente vai ter? Os problemas e temas da psicologia, estudados apenas pela filosofia, né, que antigamente era apenas pela filosofia, agora começa a ser estudado também pela fisiologia, o homem enquanto corpo. Na época de Sócrates, né, de Aristóteles, fazia muito essa questão da alma, né, não muito separada do corpo. Só que com o rigor científico vai trazer essa necessidade de separação, né, separar quem é esse homem pensante e como é esse pensamento, como a mente dele se estrutura ao mesmo tempo no corpo dele biológico, né? Pensamentos, percepções, sentimentos são resultados do funcionamento do sistema nervoso, né? Olha só como vai aparecendo o homem enquanto estrutura física. E a compreensão dos mecanismos cerebrais. Ora, se nós pensamos, o cérebro é a parte principal que coordena todo o mecanismo de pensamento do homem. Por isso ele vai se tornar também, né, um mecanismo de estudo. E aí, nesse momento, a psicologia ela começa a ganhar então o status de ciência, né? Nós vamos ver que a psicologia vai ter as suas raízes na filosofia, como no início eu falei, na Grécia Antiga, mas ela precisa e ela, conforme a evolução da humanidade, ela também vai evoluir. E a natureza humana, né, é estudada mediante a especulação e intuição e generalização. E aí, nesse novo momento, para que ela ganhe status de ciência, ela vai precisar romper suas raízes e utilizar métodos sucedidos nas ciências físicas, biológicas. Afinal, o conhecimento para o ser científico precisa ter objetividade, rigor, controle.
Lembra o que nós falamos, né? A ciência, ela só é ciência porque ela obedece esse rigor metodológico, essa necessidade de se estudar, de se provar algo. E isso vai nascer exatamente no contexto da sociedade moderna. A psicologia como ciência, então, ela traz exatamente na marca do seu nascimento o momento da razão, da ciência, e ela nasce como uma psicologia dentro dessa perspectiva científica, né? Will Wundt, em 1832 a 1920, ele, na verdade, vai ser o primeiro a propor um laboratório de psicologia experimental, no ano de 1875, né, na Alemanha. Então, ele, na verdade, ele vai começar a ir por caminhos que possam mostrar que esses estudos dentro da questão do entendimento humano, quem é esse indivíduo que pensa, que sente, né, que fala, que se expressa, que se relaciona com o mundo, se dar dentro desse estudo das ciências. E aí ele começa então exatamente a trazer a psicologia dentro dessa concepção científica, né? Nós vamos perceber que ele vai propor como objeto de estudo, já que tem que obedecer o rigor metodológico, a consciência, né? E o método, a introspecção. O objetivo, quando ele fez isso, foi conhecer os elementos mais simples da consciência, as sensações através da introspecção controlada. Na verdade, esse teórico, ele é uma referência dentro da psicologia científica, porque ele vai trazer essa ciência dentro exatamente desse rigor metodológico. Ele inicia esse processo de estudo, ele inicia esse processo de trazer a psicologia dentro de uma concepção de uma ciência a ser estudada pelo homem. E aí após, né, e depois, é normal que venha essa consequência, né, outros experimentos propostos por ele, né, e também outros pesquisadores vão surgir nesse período para aprofundar a psicologia científica, especialmente nos Estados Unidos. E aí, com essa nova construção histórica e científica da psicologia como ciência, é natural também que surjam exatamente escolas do pensamento que constituíram o movimento, essa construção da psicologia científica, já que ela traz no seu bojo exatamente a necessidade de ser uma ciência a ser estudada. Bem, o que é que nós vamos trazer? Nós vamos trazer que no século XIX nós vamos ter três grandes correntes extremamente importantes na construção da psicologia como ciência. Onde começou, sim, outros teóricos vieram, outros pensamentos e outras teorias, elas vão surgir com a necessidade de colocar para essa ciência um objeto de estudo, rigor metodológico, questões de análise que são necessárias para entender esse estudo humano. E aí a gente vai classificar três escolas principais que a gente praticamente pode dizer que são as escolas clássicas, as escolas iniciais que trazem exatamente as primeiras teorias dentro da psicologia científica. Nós vamos ter no século XIX um estruturalismo, né, por Edward Titchener. Nós vamos ter um funcionalismo por William James, 1820 a 1903, e o associacionismo, né, de Eduardo Tordick. Eles foram os principais representantes dentro do século XIX que começa a fazer os primeiros estudos dentro dessa concepção da psicologia como ciência. No século XX, então, novas escolas vão surgir. Claro, quando iniciou todo com uma questão, mesmo com rigor metodológico, de uma experimentação, de um início, de um estudo dentro de uma ciência. No século XX, nós vamos perceber que vão surgir novas escolas de pensamento e que começam a indicar teorias da psicologia no século XX. E essas teorias, elas vão ter um ganho e uma representatividade muito grande no século XX, principalmente quando nós formos destacar o behaviorismo, a gestalt e a psicanálise. Todas essas escolas, elas vão estar dentro do material que eu vou estar disponibilizando para vocês.
Mas antes de vocês lerem esse material, eu queria passar para vocês como é que essa psicologia enquanto ciência, ela vai começar a se estruturar dentro da história da humanidade e, consequentemente, dentro da educação posterior. Então, nós vamos chamar aqui a atenção. Por quê? Porque no século XX, o behaviorismo de John Watson, ele vai ser uma das teorias que vai influenciar muito a questão educacional e a questão da sociedade desse período, desse contexto histórico. Ela é uma teoria que vai surgir, mas ela não surge como uma teoria meramente passageira ou como uma teoria que vai somente existir, mas não vai se consolidar dentro dos processos das relações sociais. Pelo contrário, o behaviorismo vai ser uma teoria dentro da psicologia que ela vai ter uma aplicabilidade muito grande dentro da sociedade do século XX e principalmente no contexto escolar. Por isso que a gente chama atenção para ela. O termo em inglês Behavior significa comportamento, comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento. E eu chamo atenção para isso porque quando vocês estiverem lendo o nosso material, a nossa apostila, vocês vão ter muito conteúdo e muita relação dessa teoria dentro do contexto escolar. Enquanto isso, na Europa, nós vamos ter também duas escolas já citadas aqui que vão fazer parte também desse processo, desse contexto do século XX. Duas escolas de pensamento que surgem frente às propostas reducionistas da vida psíquica ao comportamento humano, que vai ser a Gestalt e a psicanálise, ok? A Gestalt, ela nasce na Alemanha, em oposição à fragmentação dos processos humanos presentes nas escolas americanas, exatamente da teoria behaviorista, que ela trata a questão do comportamento humano como um comportamento que tem que ser moldado para o convívio e sociedade. E aí vai surgir algumas teorias contra isso, E quando vocês estiverem lendo, vocês vão perceber que o behaviorismo ele é uma teoria que traz exatamente a tendência de dizer que a questão do comportamento humano ele pode ser moldado, ele pode ser trabalhado para um papel, para uma função, um papel social, Aí a Gestalt vai sugerir a necessidade de se compreender o homem em sua totalidade e vai também fundamentar isso dentro de uma teoria. Gestalt, termo alemão, de difícil tradução para o português, mas vocês podem encontrar como forma ou psicologia da forma. É uma teoria que vai trazer grande contribuição para a gente, porque são as primeiras teorias, E vai então também ter outros teóricos. A gente vai ter em 1880 a 1943 o Eichmann, o Kuhler em 1887 a 1967 e o Kafka, que postulam que a atividade humana não é um somatório de reações e estímulos, pois resulta de uma organização determinada pelo mundo exterior e integrada na totalidade psicológica do sujeito. Essas teorias, elas vão começar a tentar responder algumas questões humanas, outras muito mais profundas, outras menos, outras tentando buscar a mente, outras se fortalecendo no comportamento, como é o behaviorismo, mas todas numa única função, de entender esse indivíduo, de entender esse ser humano, de entender como a mente humana e como o comportamento humano pode ser então descrito, analisado ou pelo menos tendo uma discussão de análise como nós seres humanos então nos constituímos. Bem, o objeto de estudo da Gestalt vai ser a percepção do pensamento como uma totalidade e o método de investigação é a introspecção experimental. Logo depois vai ter outra teoria que até hoje é extremamente referenciada quando se fala de psicanálise. Freud é um teórico que ele traz dentro da sua teoria algo extremamente inovador. Ele é um importante médico vienense e ele vai revolucionar o modo de pensar do universo psíquico. Por quê? Porque ele sem dúvida vai trazer, quando falamos, ele é sem dúvida lembrado quando nós vamos falar de psicologia, a questão da psicanálise.
ele vai trazer o estudo, né, esse indivíduo como um objeto de análise do pensamento, né, de escutar, de entender a mente desse indivíduo. E ele tem toda uma fundamentação teórica voltada dentro da pesquisa teórica dele, né? O que Freud então vai propor, né, dentro da sua teoria? Primeiro, para compreender o comportamento humano é preciso acessar os processos misteriosos e obscuros do psiquismo. Segundo o interesse dele, ele vai se interessar pelas perturbações psicológicas ou comportamentos patológicos, né? Aquilo que nós apresentamos como doenças mentais ou como comportamento distorcido daquilo que comumente é visto na sociedade. Há de se destacar aí para os nossos estudos, principalmente quando nós formos falar de educação inclusiva, né? São os transtornos que hoje ocorrem, como autismo, né? Outros transtornos psíquicos que faz com que nós possamos enxergar hoje que essas pessoas elas trazem na sua genética algo diferenciado, mas que naquela época era ainda muito novo, era algo muito perturbador entender como aquelas pessoas elas nasciam daquela maneira, né? Distúrbios mentais. Então, falar isso numa sociedade onde não tinha quase nenhum estudo era algo extremamente inovador. E Freud ele vai trazer essa contribuição. Nós vamos entender que as principais tendências, apesar das contribuições como a Gestalt e a psicanálise, até na Segunda Guerra Mundial e propriamente o behaviorismo, ele dominava a psicologia, principalmente nos Estados Unidos. Então, essas primeiras tendências, as primeiras teorias que vão surgir com esses teóricos, elas são tendências que servem de referência histórica para nós entendermos o processo de construção da psicologia como ciência, e também ela se firma como ciência porque ela encontra nesses teóricos um objeto de estudo, um rigor metodológico que vai levar ela na ascensão então de ciência dentro da prospecção de uma científica. Depois disso, no século XX, a história vai continuar, depois da guerra, né, vai aumentar o interesse pela psicologia, devido à necessidade de fornecer tratamentos aos veteranos da guerra. Então imaginem só, como a psicologia ela vai ganhar um reforço propriamente naquele contexto da guerra, por entender exatamente como esses soldados vão vir da guerra totalmente com a mente abalada. Há uma intensificação da psicologia para atender esses veteranos de guerra, né? E aí ela vai ser aplicada. E ela não vai ser só aplicada, mas como ela vai se expandir. Ela vai se expandir para a psicologia clínica, avaliação psicológica e naquilo que nós estamos então procurando, que é exatamente dentro da psicologia educacional. Esse momento propicia o surgimento de novas abordagens teóricas dentro da psicologia. E nessa nova abordagem teórica é que vai surgir a psicologia da educação, como uma necessidade também, assim como houve a necessidade da psicologia clínica, da avaliação psicológica, a necessidade da psicologia educacional, ela é uma necessidade que vai aparecer exatamente porque há uma necessidade de se entender como esse sujeito aprende. Quais são as questões cognitivas que levam esse sujeito a apreender conhecimento e a se desenvolver. E por isso a psicologia, então, depois que ela se instaura como ciência, ela começa a se expandir, inclusive para o meio educacional. Então vamos refletir um pouco? Então, como se pode perceber, grande parte da história da psicologia, depois da separação dela com a filosofia, lá na Grécia, né, que ela começa ali, mas ela se separa, porque ela precisa virar ciência, principalmente na Idade Moderna, refere-se a um contínuo aperfeiçoamento instrumental, né, de técnicas e de métodos de estudos voltados para alcançar a precisão da objetividade. Lembrem que a evolução dela está exatamente nessa construção de processo de desenvolvimento dela enquanto ciência. E o que a história vai mostrar para a gente nesse início de disciplina, né? Sobre a história da psicologia como uma ciência e como uma ciência que hoje atua também no ramo educacional.
Bem, durante mais de 100 anos, a psicologia tem procurado, né, aceitar ou rejeitar diferentes definições, mas nenhum sistema ou ponto de vista individual conseguiu unificar todas as oposições. Por isso que quando nós vamos falar de psicologia e quando a gente traz ela para a psicologia educacional, não há vamos dizer, uma teoria exata que defina, que contribua totalmente sem precisar de uma outra para complementar. Elas, na verdade, se complementam. Quando nós vamos falar de teoria da educação, todas elas vão trazer grandes contribuições dentro do processo do desenvolvimento educacional, principalmente na questão cognitiva, de personalidade, de construção desse conhecimento humano. É claro que cada escola adere à sua própria orientação teórica e metodológica ao abordar o estudo da natureza humana a partir de diferentes técnicas. Todas as abordagens adquirem um valor indispensável para a construção da ciência psicológica e nenhuma possui todas as respostas, né? Ou é superior. Todas elas são necessárias para o estudo de um conjunto maior. Não tem como separar. Até porque o indivíduo ele não é um indivíduo único. Nós somos múltiplos, nós somos emoções, sentimentos, personalidades, o que nos diferencia um do outro. Principalmente quando nós vamos ter essa questão de estudar o indivíduo cognitivo, como ele pensa, como ele sente. Você não tem como definir um único sujeito. Você tem um ser humano e cada um dentro da sua estrutura de personalidade, cada um traz dentro da sua estrutura um sujeito próprio, único. E por isso que quando a gente vai falar de psicologia da educação, uma das contribuições principais é mostrar para nós, educadores, que nós precisamos entender que quando vamos trabalhar com conhecimento, precisamos também aprender a trabalhar com a diversidade, né? Com o modo que cada um percebe e assimila as coisas que estão ao seu redor, inclusive o conhecimento. E aí essa diversidade de teoria ou escolas de pensamento da psicologia é condição e resultado de uma ciência que tem por objeto o ser humano em toda a sua complexidade, né? Então a psicologia ela é essa ciência que vem trazer, né, como objeto de estudo o ser humano e sua complexidade. E por isso ela se expande, por isso que ela não consegue se concentrar numa única área. Por isso que vai haver a necessidade de se construir dentro dessa análise de estudo desse indivíduo a psicologia educacional. Porque a psicologia educacional é a psicologia ou é o ramo da psicologia que vai tratar exatamente das questões de aprendizagem do indivíduo. Como esse indivíduo apreende ou aprende as coisas que estão ao seu redor. Aí nós vamos, para finalizar, relembrar alguns pontos. Primeiro, até 1920, a psicologia era considerada a ciência da vida mental, né? De 1920 a 1960, mais ou menos, com o predomínio do behaviorismo, a psicologia abandona a introspecção e é redefinida como ciência do comportamento observável. Então, quando inicia lá, ele vai iniciar nos laboratórios, tentando ver essa introspecção, que é isso, a mente separada, né, do corpo, no sentido de entender os neurônios, tudo que constitui, né, da alma. Né? Não é a mente no sentido, mas a questão da alma separada desse corpo físico, como é que isso se constitui. E a partir de 60, a psicologia, 1960, século XX, né? Portanto, a psicologia começa a retomar o interesse inicial pelos processos mentais e mantém o comportamento como objeto de estudo. Tá? Na contemporaneidade, a psicologia é a ciência do comportamento e dos processos mentais. E é por isso que ela tem uma grande contribuição e significado em todas as áreas de conhecimento, inclusive para a própria educação, já que ela trata exatamente dessa complexidade humana, da existência humana. O que nós estamos trazendo aqui é um processo meramente histórico, no sentido da gente entendê-la como ciência. Mas o que vai mesmo nos interessar e o que vai fechar nossa disciplina é qual a contribuição da psicologia para a educação, como ela pode contribuir nos processos pedagógicos, nos processos de aprendizagem, já que o espaço escolar é o espaço aonde formalmente, né, o indivíduo ele se desenvolve
no determinado tempo da vida dele, que é o determinado tempo escolar, de construção e de amadurecimento desse indivíduo para viver em sociedade, né? Então, nós vamos trazer que o estudo sistemático do comportamento permite ferir o desenvolvimento de processos psicológicos, como aprendizagem, emoção, percepção, motivação, entre outros, para nos adaptarmos aos mais diversos meios. Então, a análise dessa contribuição da psicologia, ela garante essa fundamentação tão necessária para o processo educativo. Concluindo, então, nós vamos entender que a psicologia é uma ciência em constante processo, é uma ciência, né, em constante processo de construção. Não é porque ela é uma ciência que hoje já tem os seus fundamentos teóricos, né, objetos e rigor metodológico, que ela não é uma ciência em evolução. Todas as ciências estão em evolução, principalmente a psicologia, já que nós entendemos que nós, enquanto sujeitos, nós, dentro da nossa espécie humana genética, a cada período histórico, a cada geração, nós vamos modificando. Nós vivemos hoje na sociedade globalizada. Certamente a análise do comportamento de uma criança hoje, no século XXI, jamais será igual de uma criança que viveu no século XIX. Isso é impossível você conceber isso. Você necessariamente tem que conceber esse indivíduo no processo de desenvolvimento, no processo de evolução. E aí esse processo de evolução é que garante para nós educadores que o conhecimento também é processual. O conhecimento e as formas que nós estamos lidando, principalmente no espaço escolar, deve ser considerado como uma análise de referência de como nós devemos então perceber esse processo da prática docente em sala de aula, nesse movimento de evolução da humanidade, das gerações e no contexto no qual nós vivemos hoje. Bem, nós vamos agora finalizar colocando para vocês que nós temos uma atividade, a nossa primeira atividade. Bem, essa primeira atividade, ela vai trazer como conteúdo essa abordagem histórica da psicologia, que aqui eu só fiz rapidinho trazer para vocês essa importância, porque para nós estudarmos, nós precisamos entender que é uma ciência, e por ser uma ciência, ela nasce dentro de um contexto, ela nasce dentro de uma necessidade, e não só dentro de uma necessidade, como uma construção contínua e que hoje está presente em todo o contexto vamos dizer, de espaços do indivíduo na sociedade. E o espaço escolar é um deles e é o qual nos interessa na nossa matéria. E a nossa primeira atividade vai estar colocada dentro dos direcionamentos que vai estar na plataforma, mas eu adianto para vocês que é uma atividade de busca, né, de uma pesquisa de alguns conceitos que eu vou colocar. E aí essa é a nossa primeira atividade. Eu espero que vocês façam uma boa pesquisa e que tragam grande contribuição, não só na formação de vocês, mas como entender a psicologia como uma ciência que também está na educação e, portanto, faz parte da nossa formação profissional, da nossa formação docente. Até a próxima, boa tarde, grande abraço para vocês e bons estudos.